Você gosta de livros sobre a moralidade católica? Conheça a editora Verso Alto, link na descrição. Salve Maria e saudações a todos que estão assistindo à Frente Trabalhista Católica. Eu sou o Ribeiro e hoje venho aqui trazer mais um vídeo aqui no canal, dessa vez relacionado à economia. Já fazia um tempo que eu queria trazer esse conteúdo, mas eu vinha enrolando, desde que porque tinha que focar em novas leituras, estudar um pouco mais a fundo, ou seja, porque eu mesmo estava ocupado na vida, então mil perdões pela demora para a produção desse vídeo. Agora a gente vai falar aqui sobre as concepções trabalhistas sobre a moeda e os juros. Porque algumas pessoas têm algumas dificuldades de entender algumas das visões do trabalhismo sobre a economia, sobre a sociologia. Então, alguns vídeos básicos para entender a parte da economia do trabalhismo seria as sugestões para uma política social do Alberto Pasqualini e o livro O Trabalhismo de Pasqualini, que são dois livros incríveis que falam sobre o trabalhismo, que falam sobre as ideias do trabalhismo brasileiro. Para quem não sabe, Alberto Pasqualini ele foi literalmente o ideólogo principal do trabalhismo que tem mais responsabilidade para falar sobre o trabalhismo. Porque, afinal de contas, ele que viveu o período de Vargas, ele que trabalhou junto com Getúlio Vargas, ele que escreveu tudo o que o partido precisava. Tanto que Getúlio Vargas disse que ele era o ideólogo mais autorizado para falar sobre o trabalhismo. Tem outros autores sobre o trabalhismo que a gente pode trazer vídeos mais futuros sobre eles, mas por enquanto eu vou falar mais sobre Alberto Pasqualini mesmo, porque é um que você encontra até alguns PDFs que comentam sobre as ideias dele na internet, e é o que mais escreveu sobre a parte econômica, também porque eu mesmo era economista. Alberto Pasqualini, além de ser um grande economista, ele era um católico muito, diria até militante, porque em toda a obra dele você sempre vai encontrar ele falando alguma frase da Bíblia, ele sempre falava alguma frase bíblica em latim, falava bem do Papa Pio XII, falava das encíclicas papais, que estavam muito ligadas à doutrina social da igreja. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para a gente falar sobre a moeda no trabalhismo, a gente vai ter que começar aqui pela concepção que o trabalhismo vai ter da moeda para com a sociedade. Para o trabalhismo, a moeda, o dinheiro, ele deve estar 100% ligado ao setor produtivo, ou seja, todo o trabalho produtivo que seja socialmente útil, tá? Tá, mas o que isso significa? No texto, tá? No texto, tô falando isso numa das cartas que ele escreveu, se não me engano, pro partido ainda. Ele escreveu. Ah, não, acho que foi um discurso que ele teve. É realmente muito difícil lembrar agora, porque tem muito discurso dele que ele fala sobre isso. Mas ele fala basicamente o seguinte, né? Ele vai dar um putz de uma pontuação sobre o que é um trabalho produtivo e o que é um trabalho improdutivo. A gente pode colocar trabalho produtivo como sendo aquele que consegue gerar maior valor para a sociedade, por isso socialmente útil, ok? Antes que venha o liberal aqui dizer que valor trabalho não funciona porque se eu cavar 60 buracos eu não vou gerar renda nenhuma, tem que se entender que o trabalho ele precisa ser produtivo, ou seja, ele precisa gerar maior valor e que ele seja socialmente útil. Nessa perspectiva, um trabalhador da agricultura que produz arroz, ele é um trabalhador que é produtivo. Assim como, assim como também o trabalhador da fábrica é um trabalhador produtivo. Mas um guarda que está vigiando as ruas, ele também é um trabalhador produtivo. Porque ele está gerando valor a mais para a sociedade, ele está garantindo que a sociedade tenha segurança. O poder público, como alguns políticos e burocratas, está garantindo a estabilidade da nação. Então, se tem por concepção que produtivo é aquilo que é socialmente útil, aquilo que gera valor para a sociedade como um todo. Ok, agora, para a gente conseguir entender melhor e pontuar melhor o trabalhismo brasileiro nessa política monetária, a gente vai entender que a moeda
para o trabalhismo, então, ela tem que estar completamente vinculada ao trabalho. E a moeda ela não pode ser utilizada de maneira improdutiva. Ou seja, se a nossa moeda ela é lastrada no trabalho, digamos assim, se o trabalho é o que cria a moeda, então isso significa que tudo aquilo que é improdutivo é contrário à própria moeda e contrário em si ao próprio trabalho. Os exemplos que ele dá no livro do O Trabalhismo de Pasqualini, que ele tem um discurso dele que ele comenta sobre alguns empregos que são inúteis para a sociedade e que são trabalhos improdutivos e que não geram lucro para a sociedade, não são socialmente úteis. Um dos exemplos que ele dá é a agiotagem. Ele dá outros exemplos, mas ele fala da agiotagem, tá? Que é um dos mais importantes que tem ali. Por quê? Porque basicamente a pessoa ela tá emprestando dinheiro, exigindo mais dinheiro de volta, e caso a pessoa não devolva, enfim, voltando aqui, como a moeda tem que estar vinculada ao trabalho socialmente útil, tudo aquilo que vai contra o trabalho é contrário à moeda. Então, toda a política que tem para acabar com a nossa moeda, como por exemplo a Modern Money Mechanics, a independência da produção monetária para o Banco Central e toda a forma de propagar a moeda e gerar inflação pela economia e injetando ela de maneira não natural na economia, destruirá a economia nacional e destruirá o trabalho, já que a moeda ela é garantida pelo governo, pois a partir do momento em que o governo assina a moeda, ele está garantindo ao trabalhador que ele irá garantir que aquela moeda tenha valor, que aquela moeda tenha mantenha sua estabilidade monetária e consiga conservar o valor de produtos. O correto mesmo seria a gente chamar de conservação do valor, porque a moeda está conservando o valor das coisas, ela está mantendo a estabilidade porque ela está conservando aquele preço daquela coisa, o valor que aquilo tem. Então, quando se está pagando um trabalhador, você está pagando ele com o trabalho dele. Então, você dá ao trabalhador dinheiro, o dinheiro que é equivalente ao trabalho dele. Muito bem. Voltando aqui agora, para a gente falar dos juros, a gente vai ter que entender uma coisa. O Alberto Pasqualini sempre foi um crítico dos juros. Ele era um crítico ácido aos juros, ele odiava os juros. Inclusive, tem partes nos discursos dele que ele fala que a política dos juros é imoralizante, é algo horrível para a sociedade. E ele até em um momento chega a falar em uma das cartas que ele escreveu que a melhor coisa a se fazer seria literalmente acabar com os juros, mas alguns setores da sociedade não estavam preparados para que os juros acabassem. Então já percebe aí uma vontade do Alberto Pasqualini de destruir os juros. Mas, logicamente, como o Alberto Pasqualini sabia que alguns setores da sociedade não estavam preparados o bastante para acabar com a política dos juros, então o que se deveria fazer era deixar os juros muito menor, deveria deixar os juros o mais baixos possíveis para não afetar a economia negativamente. Isso é um caso até que aconteceu em Portugal de Antônio de Oliveira Salazar, que ele deixa os juros em 0,6%, o que acaba ajudando muito a economia. No período da Era Vargas existia a lei da usura, que não permitia que os juros fossem cobrados acima de 10%. Alberto Pasqualini também reconhece muito os perigos da inflação. Ele fala até algumas formas de resolver a inflação. Ele fala o quão ela impacta negativamente a vida do trabalhador. É uma coisa que ele fala, tipo, isso aqui é factual, isso aqui acontece, isso aqui destrói o trabalho, destrói a moeda e acaba com tudo. Então, os meios do trabalhismo ter de controlar a moeda são necessários. No caso, atender sempre à demanda que tem na sociedade brasileira. Então, se está havendo demanda por dinheiro, ou seja, está tendo muito menos dinheiro do que deveria haver, então se é aplicado mais dinheiro na economia. Alguns preferem até fazer alguns cálculos, né, como o salário médio vezes as, é, salário médio vezes população, que seria um método de cálculo da quantidade de moeda que você precisa imprimir novamente para você injetar na economia. E até mesmo o método de injetar na economia é diferente, porque do contrário, como é feito hoje em dia, como os Estados Unidos faz e outros países, que no caso é o seguinte: o banco
O Banco Central ele imprime mais dinheiro, ele demanda mais dinheiro, criam mais dinheiro e enviam esse dinheiro para os bancos e os bancos injetam em contas públicas, conta corrente, injetam nesses lugares. Isso acaba fazendo o dinheiro ele voltar de maneira não natural na economia, porque em si você não gerou renda, você não fez nada, você apenas criou cédula, você apenas criou papel. Agora, quando você está falando de uma política em que mantém o trabalho como a base da moeda, você está falando do quê? Você está falando que a moeda ela não pode estar vindo de uma maneira não natural para a economia, porque você sabe que isso vai impactar negativamente a moeda, o país. Então, para que não haja esse impacto, há, há uma preferência pelo dinheiro ele voltar de maneira natural na economia, como subsídios à produção estatal, como a criação de novas estradas, a criação de ferrovias, estações de ferrovia, a criação de prédios novos. Então, tudo isso é necessário para que uma economia avance. No período atual que a gente está vivendo, que é um período principalmente de globalização, a gente vê muito dos problemas econômicos que estão havendo na sociedade brasileira. Entre eles, a alta carga de juros que o país tem, que é 13,75%. Você vê a inflação estando em 6%, você vê que o Brasil ele está em uma situação não muito agradável. O que deve ser feito para que derrube-se essa inflação e principalmente os juros? Deve-se haver principalmente uma política séria sobre a economia. O trabalhismo ele visa a economia, assim como ele visa as outras áreas, a parte social, a parte filosófica da sociedade. O trabalhismo ele já visa tudo isso para que a sociedade ela esteja preparada para que ela possa se autogerir. Pois de nada adianta uma sociedade que tem uma boa economia, mas que o povo seja mal educado. Por isso que os trabalhistas sempre defenderam a educação. Milano Brizola, com o projeto de nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul, sempre foi um grande investimento em educação, porque educação é necessária para o povo. Agora, ao se falar sobre é, como vamos reduzir a taxa de juros, isso pode vir de várias maneiras. A principal, que seria uma boa coisa a se fazer, seria a gente fazer uma auditoria da dívida. No caso, a gente pega e vê de onde veio essa dívida, de onde ela veio, quanto que a gente já pagou dela, pagar toda a dívida, para de pagar os juros da dívida, pagarmos toda a dívida, quitarmos a dívida, dívida que já foi paga só em juros, não precisa mais pagar. Fazemos tudo isso por quê? Porque 50% dos impostos arrecadados vão justamente para onde? Vão para o pagamento de juros. Então, a partir desse momento, se pegaria esse dinheiro e pararia de aplicar nessas áreas e começaria a aplicá-las em áreas produtivas, como a indústria, a agricultura, e se fariam novos projetos sociais, para que removesse essa marginalização do, para que se removesse muitas áreas periféricas, muitos centros periféricos que tem em cidades gigantescas e que acabam trazendo criminalidade, trazendo más condições às pessoas e levando elas para centros mais desenvolvidos e com uma educação muito melhor, aumentando assim o nível educacional, aumentando os investimentos em saúde, etc. Isso tudo é necessário para que haja uma estabilidade social, econômica e principalmente moral, para que o povo esteja moralizado, pois a educação fará com que o Brasil avance. A educação é o futuro. Então, se demonstrar sério na economia é uma parte essencial, é uma coisa que todo trabalhista deve visar, deve estar saliente. Um trabalhista deve estudar muito sobre a economia, a filosofia, a sociologia, tudo isso. Por quê? Porque são coisas que necessitamos para a sociedade. A gente não pode ficar preso em discursos simplistas ou que não trazem uma conscientização ao trabalhador. A gente tem que buscar justamente a conscientização do mesmo. A gente tem que buscar a conscientização do operário para que ele saiba como gerir o próprio país, para que ele saiba como lidar com o viralatismo político. E o Brasil, hoje em dia, infelizmente, enquanto não surgir
movimentos mais sérios sobre isso, ainda haverá a escravidão do povo. E logicamente, essa concepção de moeda que a gente traz na doutrina, ela é importante porque ela está visando justamente a estabilidade da moeda e para que o trabalhador ele tenha uma estabilidade monetária, para que ele tenha uma estabilidade na própria vida financeira. Assim como uma taxa de juros muito pequena, ou até mesmo, se possível, como Pasqualini deixa claro, né, eliminação, se possível, né, para ajudar melhor ainda, para ajudar mais ainda o próprio trabalhador, para ajudar ele muito mais, né? Isso é óbvio, uma nação ela precisa se libertar de sistemas usurários e não só usurários, mas que trazem usura, porque podemos sim mudar todas as nossas políticas, podemos sim parar de ser capaz dos Estados Unidos e começarmos um desenvolvimento, mas isso não impedirá ideias alienígenas de entrar no país. No caso, não adianta nada a gente pegar e repintar a estrutura de uma casa vendo que a casa vai cair. A gente não pode ficar fazendo isso. A gente não pode tentar conciliar o ideal nacional com o liberalismo. A gente não pode permitir que esse tipo de ideal fique prosperando dentro do país. Não porque queremos apenas um único ideal e queremos que todas as pessoas sejam desse ideal ou algo parecido. Não, também porque o próprio trabalhismo permite que hajam novas pautas a serem discutidas para melhorar a sociedade. Ele tem a base dele, ele tem ele logicamente tem suas bases e suas ideias principais, mas ele está aberto a novas ideias para serem discutidas e serem tomadas com prudência. Agora, não podemos simplesmente fechar os nossos olhos para o liberalismo e o marxismo e permitir que isso conviva dentro da nação, pois isso pode gerar instabilidade. E não só instabilidade, como também fazer com que se infiltrem cada vez mais alienígenas dentro do poder público e assim corroendo a nação, assim como aconteceu em vários outros países ao redor do mundo. Então é isso, tá? Espero que tenha deixado claro aqui as concepções do trabalhismo sobre a moeda, o dinheiro, os juros. E falando um pouco mais do ideal trabalhista, esse vídeo ele é justamente para ser um pouco mais curto, para que o pessoal entenda as bases do trabalhismo, para que não fique difícil as pessoas ficarem vendo aqueles vídeos longos e gigantescos sobre algum tema específico. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe. Nos sigam no Instagram, que está aí na descrição, assim como também o nosso Twitter oficial. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu sou Ribeiro, fiquem com Deus e até mais. Falou!